Olá pessoal, vamos começar um treinamento sobre fixação de perfume. É um assunto bem interessante. O Brasil é o país que mais consome perfume no mundo. Temos muitas opções, marcas por aí. E existe muita falta de conhecimento e muita confusão é feita com relação a esse assunto. Então vamos estar aqui hoje com esse treinamento para você aprender como que funciona uma essência, como ela fixa na pele, por que às vezes não fixa muito. Você pega um perfume caro, às vezes que você compra, ele não fixa. Você acha que às vezes a culpa é do perfume, mas nós vamos entender melhor isso hoje. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Ricardo Costa, sou qualificado a bronze na UP Essência, que é uma empresa que faz importação de matérias-primas importadas e fabrica perfumes das grandes marcas, né? Mesmo perfume aqui no Brasil, por um preço mais acessível. Então, nós vamos falar sobre isso mais para o finalzinho. Então, eu quero iniciar aqui para você me conhecer um pouquinho. Eu faço parte da UP Essência desde agosto desse ano de 2012. Então, é uma oportunidade poder conhecer melhor os produtos e fazer parte dessa empresa grandiosa que está crescendo bastante no nosso país. Então vamos começar. Nós queremos entender um pouco sobre a fixação de um perfume na pele. Você sabe que a maioria da população culpa o perfume quando ele não fixa. Existem aquelas ideias, né, que a diferença de um perfume para o outro é um negócio que chama fixador, que fica no perfume e tal. Isso é uma informação que, no fim das contas, ela não procede muito. A fixação de perfume depende de uma série de fatores que a gente tem que entender. E normalmente o perfume leva a culpa, mas às vezes ele tem só uma porcentagem dessa responsabilidade. Existem outros fatores que a gente vai estar vendo aqui. Nem sempre o perfume é o culpado, né, da falta de fixação de uma essência na pele. Então vamos ver aqui, são quatro motivos que depende de uma fixação, uma boa fixação no perfume. Então a primeira questão que a gente vai ver é que a fixação do perfume na pele depende do tipo de produto e da concentração de essência que você usa. Então, esse é o primeiro motivo. Então, pessoal, antes da gente olhar isso, você tem que entender como que é feito, como é composta uma essência, um perfume, a estrutura da fragrância. Então, ela é construída através de 3 blocos, né? Então, tem o primeiro grupo de essências, que são as notas de cabeça, chamadas notas de saída. Elas são leves, frescas, elas evaporam com mais rapidez. Então é quando você joga o perfume na pele ou vaporiza ele em algum lugar, vai ser aquele primeiro cheiro que você sente. Ela é feita para despertar o interesse do consumidor. Então ela vai durar no máximo, esse primeiro cheiro, essas notas, vai durar 15 minutos, mais ou menos. Em segundo lugar vem o segundo grupo, que é chamado o coração da essência, são as notas de corpo. É ela que vai dar realmente o cheiro característico daquele perfume. Então ela dá a identidade da fragrância. Então essas notas de corpo, elas são depois dos 15 minutos, quando evapora as primeiras notas, você vai sentir exatamente o cheiro do perfume como ele realmente é. Por isso, quando você aplica o perfume em você tem que dar um tempo, espera um pouquinho até que essas notas iniciais evaporem e você sente exatamente o cheiro do perfume. E esse segundo grupo de notas tem uma duração de aproximadamente 6 horas. E vem por último as notas de fundo, as notas que são mais para o final da fixação, que você começa a sentir.
é o último acorde a ser percebido. Então são notas densas, são mais substantivas, são mescladas as demais notas e dão a identidade final do perfume. Se você reparar, o perfume que já vai estar na sua pele mais ou menos umas 10, 12 horas, ele vai ter um cheiro diferente se você vaporizar numa outra parte do corpo. O cheiro é diferente, porque são notas diferentes. Elas vão evaporando no decorrer do tempo, né? Então, essas notas de fundo vão ficar mais tempo na sua pele. Então, essa é uma estrutura da fragrância. Então, para você entender, tem uns nomes mais técnicos aí, né? As notas aldeídicas, mentoladas, as notas marinhas, agreste, cítrica, notas de laranja, esperídica, são as primeiras notas. Depois pode ser usado também componentes, né, de anísada, floral, frutada, verde. E as notas de fundo são as notas balsâmicas, ambreada, doce, musgosa, amiuscarada, amadeirada, condimentada, animálica, resinosa. Então, são aí os componentes de uma essência. Então, perfume é classificado em tipos. Esses nomes são nomes francês, né? Eu não sei falar francês, mas então tem o Eau de Cologne, ele tem de 2 a 5% de concentração de essência, a sua fixação é bem pequena, de 2 a 5 horas. Então, se você fosse tentar classificar aqueles perfumes baratinhos de 20 reais, 30 reais, você compra às vezes em farmácia, eles têm uma fixação bem pequena, porque a concentração de essência é muito menor do que os perfumes mais os importados de concentração maior de essência. Depois tem o Eau de Toilette, de 5 a 15% de concentração de essência, fixação entre 5 a 8 horas. Então, são perfumes, normalmente também esses Eau de Toilette são perfumes mais suaves, a fixação dele fica menor também. O Eau de Parfum tem de 15 a 19% de concentração de essência e a sua fixação é entre 8 a 10 horas. Se a gente fosse classificar, poderia ser chamado de perfume apenas os que são esses dois últimos da categoria aí, né? O Eau de Parfum e o Parfum. Aqueles que a gente chama de colônia, o Del Colônia, ficam entre esses dois primeiros, que são fixação é menor, a concentração de essência é menor. O Eau de Parfum já é uma concentração bem maior, vai até 19% e fixa entre 8 a 10 horas. E o Parfum, que tem de 18 a 25% de concentração de essência. A fixação dele, como é bem denso mesmo a concentração de essência, é forte, ele vai durar muito mais na pele. Então, o que depende do perfume em si, do produto, um perfume fixa porque ele tem uma alta concentração de essência. A responsabilidade do perfume em fixar depende da quantidade de concentração de essência na sua forma. E depende também se ele é diluído em água ou se ele é diluído em outras substâncias. Se ele for diluído em água, ele vai durar muito menos, a fixação vai ser muito menor. Então, isso é importante entender. Então, o que depende do perfume para fixar, principalmente, além do grupo de notas, se são notas suaves ou moderadas ou intensas, e também a quantidade de concentração de essência. Então, só para você ter uma ideia dos produtos que tem no mercado, né? Para você identificar melhor, essa tabela mostra isso. Ó. O Eau de Cologne tem Avon, Boticário, Natura e Jequiti vendem produtos Eau de Cologne. O Eau de Toilette, a fixação um pouco maior, mas também ainda é pequena. As mesmas
empresas que já foram mencionadas e também algumas grifes importadas. Tem o Eau de Toilette, tem o Eau de Parfum, Boticário tem, Natura, Mary Kay, algumas grifes importadas. E os que têm o maior índice de concentração de essência, que é caracterizado, catalogado como parfum, fixação de 12 horas para cima, a Up Essência, todos os seus perfumes têm concentração de 22%. Então, existe grifes importadas com 25%, com 23%, com 22%, com 18%. Né? Então, entre essas categorias, tem vários produtos. No Brasil, produto nacional que é fabricado dentro do país, são poucas empresas que fabricam o parfum, né? Com essa quantidade de essência entre 19% a 25%, com a fixação de duração de 12 a 20 horas. A Up Essência, todos os seus perfumes têm essa quantidade de concentração de essência. Só para você entender também que nem todo perfume importado ele tem mais de 20% de concentração de essência. Então, alguns são Eau de Parfum e nem todos são Parfum. Um exemplo disso é o Diadore. O perfume Diadore, esse que está nessa embalagem personalizada, se você comprar ele com essa embalagem, o importado, ele vai ter no máximo 18% de concentração de essência. Esse vai ser o máximo, porque a fabricação dele foi feita dessa forma. A Up Essência também tem o Diadore, só que o Diadore da Up, ele vai com 22% de concentração de essência. Ele é mais encorpado que o próprio importado. Mesma coisa é o One Million. O One Million, não tem aqui foto dele, mas ele também, o da Up, tem mais concentração de essência do que o composto dele do importado. Então, isso é importante entender. Às vezes as pessoas ouvem sobre, por exemplo, igual o da Up, né, os perfumes da Up Essência, que tem 22% de concentração de essência, elas não acreditam que ele fixa a mesma coisa ou até mais do que um perfume de embalagem importada personalizada. Porque elas acham que a fixação depende apenas do perfume, e nem sempre é assim. No que depende do perfume, como nós temos falado, vai do tipo de perfume, se ele é suave, se ele é moderado, se ele é intenso, e da sua quantidade de concentração de essência. Para ser perfume, tem que ter no mínimo 18%. Os da Up Essência, que é a empresa que nós trabalhamos aqui, ele tem todos eles 22% de concentração de essência. Então, nós temos aí essa informação e todos os perfumes da Up têm registro na Anvisa. Eles são registrados como parfum e todos com a mesma quantidade de concentração de essência. Os perfumes suaves da Up, né, aqueles que são os mais suaves, têm fixação aproximada de 9 horas. E os perfumes intensos, aqueles de fragrância intensa, têm fixação de 12 horas. Então, varia entre 9 a 12. Alguns vão ir até mais do que 12 horas, de acordo com a sua característica. Então, isso é informação. Então, esse é o certificado de qualidade dos perfumes da Up. Para você ver aqui, ó, como o produto é registrado na Anvisa, ele vem escrito como parfum. Como é parfum, significa que ele tem mais de 18% de concentração de essência, que aqui está escrito. Perfume, essência, fragrância. 22% aqui, né? Ele vem com 0% de água na fórmula. Então, a sua fixação é muito alta, acima de 9 horas. Então, os perfumes Up, todos são registrados na Anvisa, tem o seu certificado de qualidade, que provam
que ele é perfume, não é colônia, não é delcolônia, não é contratipo. São perfumes, né, que é na categoria parfum, maior alto índice de concentração de essência. Então é importante porque o índice de 22% é o maior do Brasil, é o mais que a Anvisa aprova, né? A Anvisa aprova as nossas essências, certifica. Então nós temos esse certificado de qualidade com essa quantidade de concentração de essência. Agora tem uma coisa importante, muita gente fica confusa, que ela compra o perfume da UP, ela vai olhar no rótulo, e no rótulo embaixo está escrito assim, Delcolônia desodorante. Só que aí a pessoa fala assim, bem, você está me passando a perna, porque eu comprei um perfume, você falou que era perfume, na categoria parfum, tinha registro na Anvisa, mas atrás aqui está escrito Delcolônia desodorante. Realmente está escrito. Por que está escrito? Porque a Anvisa cataloga perfume dentro da categoria Delcolônia desodorante. Qualquer perfume registrado na Anvisa vai ser encaixado dentro da mesma categoria. A categoria para perfume na Anvisa é Delcolônia desodorante. Então no rótulo vai estar escrito isso, é obrigatório, né? Então é obrigatório que no produto venha escrito a categoria que ele é registrado na Anvisa, que é o órgão que supervisiona isso tudo. Mas no certificado de qualidade que a Anvisa emite, consta que o tipo de produto é parfum, como a gente viu ali. Ele está cadastrado na Anvisa na categoria Delcolônia, mas ele é parfum, perfume, com mais de 19% de concentração de essência. Então essa informação é muito importante. Aí está de novo o certificado de qualidade para você ver. Ele é aqui descrito como parfum ou perfume, 22% de concentração de essência. Mas na Anvisa, a categoria que esse produto se encaixa é Delcolônia desodorante. Então, para você entender, fica explicado aí o porquê que vem escrito no rótulo Delcolônia desodorante, né? Mas ele é perfume. Aí, quem diz que o perfume da UP é perfume, não sou eu que trabalho na empresa, não sou eu que falo, que vendo, mas é a própria Anvisa, que o certificado aqui mostra isso, né? E no rótulo também atrás, na composição, você vai reparar que não tem água. E no último item, se você tiver um perfume em mãos da UP, você vai ver que o último item da composição é parfum. Então, qualidade comprovada, né? Então, nós estamos vendo aí todos os motivos por como que um perfume fixa e por que ele fixa. A gente viu até agora que o perfume fixa depende do tipo de produto. Se ele é realmente perfume, ele tem que ter mais de 18% de concentração de essência. Acima disso, ele é perfume, categoria parfum, e então esse é o tipo de produto que vai fixar de 9 horas em diante, de 12 horas para frente, é a fixação de um perfume. Então, no que depende do produto, depende a sua concentração de essência. Tá bom? Então, vamos agora àquilo que não depende mais do perfume, depende do modo como nós usamos o perfume e outras questões. Segundo lugar, a fixação de perfume depende do local e do modo de aplicação do perfume. Então, vamos ver aqui. A fixação, ela tem que ser... A fixação é boa, ela vai fixar mais ou menos, dependendo da forma como você aplica. Então, por exemplo, a vaporização deve ser feita em locais de maior circulação sanguínea, no pescoço, nos pulsos, nas dobras dos cotovelos e joelhos, atrás das orelhas, na nuca, no umbigo e entre os seios. Então, esses são os lugares onde deve ser vaporizado. Tem gente que espirra
o perfume uma vez para o alto e fica sambando embaixo dele, como se isso fosse fazer com que o perfume fixa. Impossível. Você pode pegar um perfume com 25% de concentração de essência, que ele não vai fixar se você joga uma vez para o alto e fica embaixo deixando ele cair. Você tem que vaporizar no pescoço, nos pulsos, na dobra dos cotovelos e joelhos, atrás da orelha, na nuca, no umbigo e entre os seios. Esses são os locais apropriados para aplicar. Então, esses são os lugares. E outra coisa importante que todo mundo faz, mas faz errado, não pode fazer. A pessoa aplica o perfume no pulso, em um pulso, e com o outro ela esfrega. Ela esfrega ou joga no braço assim, esfrega com o outro. Não faça isso. Isso faz com que o perfume não fixe. Por quê? Porque às vezes você está com o braço meio suado, um pulso meio suado, tem um pouquinho de água, alguma coisa, e você vai misturar o perfume e vai espalhar com outra substância ali, e isso vai prejudicar a fixação do produto. Então, você simplesmente joga no seu pulso e deixa, não joga em um, depois pega o vidro com a outra mão, joga no outro pulso e deixa evaporar. Joga nos lugares, não esfregue, não passe o dedo em cima. O ato de tentar economizar o perfume no vidro faz com que ele vai atrapalhar a fixação dele no seu corpo. Então, por isso que muita gente reclama: o perfume eu achei que ele era bom, paguei caro, mas ele não está fixando. Talvez não está fixando porque você está aplicando errado, usando errado, aplicando em local errado. Então, esses são o que depende de você aí nessa questão, no modo de aplicar. Você tem que preocupar com isso. O terceiro motivo de uma boa fixação, ela depende do tipo de pele. Você tem que entender essa questão. Então, a fixação vai depender muito do tipo de pele. Por exemplo, tem pele muito clara, ela vai fixar pouco. Você vai ser obrigado a reaplicar o produto mais de uma vez no dia, talvez. Sua pele é muito clara, tem pouca melanina, e isso vai fazer com que a sua pele não segure aquela essência. Peles morenas fixam mais, pele muito escura vai fixar muito mais. Pessoas mais escuras, com pele bem escura, a fixação é muito maior do perfume. E, por exemplo, as pessoas albinas, aquelas muito, muito claras, a fixação é muito menor ainda. Então, o perfume leva a culpa se ele fixa ou não, mas o tipo de pele, principalmente, também é um fator determinante para boa fixação. Em quarto lugar, a fixação depende da condição do corpo e da condição da pele. Nem sempre o seu corpo vai estar funcionando bem e isso vai afetar a fixação do perfume em você. Então, por exemplo, pele oleosa. Tem gente que tem pele muito oleosa. A pele oleosa faz a fragrância durar mais tempo. A fixação é maior quem tem pele oleosa. Pele seca vai exigir que a pessoa aplique novamente o perfume em outro horário do dia. Quem transpira excessivamente, como eu, a fixação é menor. Você tem que reaplicar também o perfume. Quem consome álcool, cigarro ou usa algum tipo de droga, o seu corpo vai reagir drasticamente a isso. E sua pele principalmente. O perfume praticamente não vai durar muito tempo. No máximo 1 hora, 2, para quem usa esse tipo consome esse tipo de coisa. Quem toma uma alta carga de antibióticos ou faz consumo constante de antibiótico, também o perfume vai fixar menos na sua pele. Agora, uma outra coisa importante, tem gente que fala assim: eu comprei um perfume e ele estava indo bem no início, mas depois, eu não sei o que aconteceu, eu já não sinto mais o cheiro do perfume. É uma coisa que chama saturação olfativa. Depois de 2 horas, o seu organismo vai fazer com que você não sinta mais com força o cheiro do perfume que está em você.
Então, às vezes, você vai culpar o perfume que ele não está fixando, mas não é o perfume que não está fixando. É você que não sente mais o cheiro do perfume. Porque existe esse processo que é a saturação olfativa. Você acostuma com o cheiro e já não percebe ele mais. Então, isso é importante. Se você quer ver uma coisa interessante sobre saturação olfativa, pega alguém que mora em São Paulo e anda direto ali na Marginal Tietê e vai perceber que essa pessoa ela não sente o cheiro ruim que o rio tem. Se vem uma pessoa que não mora em São Paulo, ela passa perto do rio, ela vai sentir um cheiro horroroso. Vai falar assim, como é que vocês conseguem conviver aqui com o cheiro ruim desse rio? Só que a pessoa acostumou. Saturação olfativa, ela não vai perceber aquele cheiro mais. Então, com perfume acontece da mesma forma. Então, vai depender da condição do corpo, da pele, e a saturação olfativa também faz diferença com relação à fixação. Agora, para a gente finalizar esse treinamento, tem algumas dicas aqui para aproveitar melhor as fragrâncias, de acordo com o clima ou a época do ano. Tipos de perfumes mais apropriados para a época do ano ou com o clima. Então, eu tenho aqui algumas dicas. Perfumes para clima quente ou época de verão. Perfumes mais frescos, os cítricos são melhores, os amadeirados suaves, florais frescos. Então, não é aconselhável, não é indicado perfumes muito fortes. Perfumes doces, madeirados intensos, nessa época do ano, ou em climas mais quentes. Então, eu tenho aqui umas dicas, né? Tem o Azarro, com perfume masculino, ele é indicado para verão, o clima quente. O Dolce & Gabbana masculino também. O Armani White, que também é um perfume cítrico, que ele é masculino. O feminino do Carolina Herrera. O masculino Ferrari Black, o Ferrari Red, que é cítrico. O Ferrari Black já é mais um amadeirado suave. O Dolce & Gabbana Light Blue, que é um perfume magnífico feminino, né? O Polo Blue, que é de erva aromática. O Polo Black, que é um amadeirado suave. O Flower by Kenzo, que é floral também muito bom. O Secabi, que é um dos perfumes cítricos melhores que eu acho que tem no mercado. O Diadore, que é feminino. O Armani Black Coat, que é um amadeirado suave. O Dupe Night Flight, que é um perfume cítrico muito famoso. Por exemplo, quem gosta de usar o caiaque da Natura, o Dupe Night Flight é o perfume que o caiaque é inspirado. Então seria assim o pai do caiaque, né? O Dupe Night Flight. Ele é muito bom. O Fahrenheit, que é um perfume também de ervas aromáticas, ideal para a época quente. O Hypnose, que é um perfume feminino. O 212 Man e o 212 Sexy. Então, o masculino aqui e o feminino. Perfumes, então, para verão ou clima quente. Agora, os perfumes para clima frio ou inverno. São os intensos e os adocicados. Então, todo perfume ele é catalogado em fragrância suave, moderada ou intensa. Os moderados e suaves para clima quente ou verão. E os intensos para frio, né, ou inverno. Então tem aqui algumas opções. O Hugo Boss, que é um perfume masculino, ele mais forte. O Bulgari Black, amadeirado, mais intenso. O Angel, que é um perfume muito famoso, que muita gente gosta. Ele tem notas, né, de baunilha, de chocolate, ele é adocicado intenso. O Kouros, que é um amadeirado intenso. O Polo, amadeirado intenso, masculino. O Dolce & Gabbana, feminino. Gabriela Sabatini, feminino. Jean Paul Gaultier, Anais Anais. O Diesel Fuel for Life, esse é amadeirado também. O Fantasy, né, com perfume floral intenso, muito bom, vende bastante esse perfume, bem famoso. Angel Demon. O Lápidos, perfume amadeirado intenso, masculino. Dolce & Gabbana The One. E o Allure Sport, que é um cítrico. Ele é um cítrico
muito diferente dos outros, então ele é colocado aqui nessa categoria. Ele é bem forte, ele é mais ideal para clima frio. Então aí os perfumes da Up Essência, todas as opções, tem os femininos, unissex e os masculinos, né? Todos aqueles que a gente tem visto. Tem os lançamentos, que é o Lady Million, né? no feminino, e o One Million no masculino. São perfumes do Paco Rabanne, é a assinatura de Paco Rabanne. Nos femininos aqui tem todas essas opções, o masculino, são perfumes, todos eles com 22% de concentração de essência. Então, a Up, ela traz os perfumes importados numa versão 50 ml. Então, faz com que a quantidade um pouquinho menor, faz o preço ser um pouco mais interessante. E você também não paga pela embalagem personalizada, que é o que encarece 80% o valor de um perfume. As embalagens da Up são personalizadas dessa forma, né? E a Up, ela vai até a França, na Mani, a maior das maiores indústrias fabricantes de essência. Ela fabrica para a maior parte das marcas famosas, fabrica para Ferrari, para Paco Rabanne, para Hugo Boss, para Carolina Herrera, essas grandes marcas, esses grandes nomes. E nenhuma dessas marcas fabrica a própria essência, elas terceirizam. A Mani na França, ela então é uma empresa que tem mais de 100 anos, muito tradicional na fabricação de essência. A Up vai até lá na Mani e compra a mesma matéria-prima que as marcas famosas usam. Cheiro e sabor não se patentia. Então, a Up pode ir lá comprar exatamente a mesma matéria-prima que a Ferrari compra, que a Hugo Boss compra, que o Dior compra, qualquer dessas marcas famosas, ela compra a mesma matéria-prima, importa para o Brasil não como perfume produto industrializado, mas traz como matéria-prima e o imposto é mais barato, e invasa no Brasil, fazendo com que então o produto saia pelo menos uns 80% mais barato que o produto importado. E exatamente o mesmo produto, apenas com uma embalagem diferente. Então, os produtos são aqui fabricados no Brasil pela Freedom Cosméticos, que é a maior indústria de cosméticos da América Latina. Alta qualidade, alta produção. Então, a Up trabalha com os melhores nessa área. E, para terminar esse treinamento, eu só queria deixar aqui que a Up tem um programa de trabalho que você pode ganhar dinheiro com os perfumes famosos importados e você tem 100% de lucro nas suas vendas. Esse é apenas um dos tipos de lucro, de ganho. Então, para você ter uma ideia, se você trabalhar com os perfumes da Up, vendendo um por dia ou 30 em um mês, o seu lucro é de mais de R$1.100. Vendendo 3 perfumes por dia, você vai ter um lucro de 3.555. Vendendo 10 perfumes por dia, você vai ter um lucro de 11.850. Isso apenas na venda. Mas a Up trabalha com o sistema do marketing multinível, onde você constrói uma rede de distribuidores e a empresa te paga bônus para cada pessoa que você coloca na empresa para ela consumir o perfume, a empresa te paga um bônus. Então, esse é um assunto para um outro vídeo que nós vamos fazer. Eu só quero deixar essas informações aqui, porque talvez você viu sobre o perfume, gostou, achou interessante. Se você estiver interessado em entrar em contato comigo, tem aí os contatos no Facebook e por e-mail. Se alguém te indicou esse vídeo e a pessoa já é distribuidora da Up, você está se interessado em entrar, se cadastrar, se tornar um distribuidor, um consultor também, se cadastre na Up, use o ID que ela te dá, o que ela te der, o ID dela. Para você se cadastrar na Up, você precisa de uma pessoa que já faz parte, ela vai te dar um número que vai te dar condições de fazer o seu cadastro.
Então, se você está assistindo esse vídeo, ninguém te indicou o vídeo, você gostou, quer entrar em contato, quer fazer parte desse negócio, o investimento é muito pequeno, entre em contato comigo então, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, tem aí, ou então deixa um comentário aí no vídeo embaixo, um e-mail para a gente entrar em contato, que eu vou te explicar melhor, dar maiores informações. Você pode acessar o site da UP, www.upessencia.com.br. Para cadastrar, você, se quiser cadastrar usando meu ID para fazer parte da minha equipe, seja bem-vindo aí, use o ID 180735. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir até o final esse treinamento sobre fixação de perfumes e continue acompanhando a gente, que nós vamos continuar colocando mais alguns vídeos de treinamento para você poder estar conhecendo ainda mais sobre perfumes, conhecendo mais sobre a UP Essência. Valeu, pessoal, até a próxima.